Agarra, amigo, laço enquanto o boi tá vivo. A enchente anda danada, molestando o pasto, ao passo que descampa a pampa dos mirréis. Aqui estou porque cheguei, não tem ninguém que me mande. Quer goste ou quer não goste dos lugares onde eu ande, porque afinal eu me chamo a tradição do Rio Grande. Parafraseei o saudoso e grande amigo Velocino Silveira, o Lenço Branco, quando fazia a abertura de seus programas radiofônicos na Rádio Cultura. Eu era gurizote e muitas vezes participei com o Lenço Branco. Então eu estou chegando para mais uma conversa dentro do trabalho da revista Recorrida. E chamo a atenção dos gaúchos verdadeiros e gaúchas de todas as querências que fiquem de orelha em pé. Está acontecendo coisas no nosso tradicionalismo, no nosso Rio Grande, ferindo os rumos da história fantástica deste povo, desta gente e deste estado. É preciso que aqueles que estão envolvidos ativamente dentro das entidades tradicionalistas prestem atenção. Por exemplo, o movimento tradicionalista gaúcho, o MTG, que congrega as entidades filiadas, os CTGs, ele tem que procurar uma saída para o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. A história, ela não pode mudar a história de um povo, de um estado, ele não pode mudar. Tem que continuar nos mesmos rumos daquele povo que verdadeiramente buscou deixar sua marca como busca dos rumos corretos, tradicionais, de famílias, de homens e mulheres definidos dentro de um rumo, cada um na sua missão. E se formos mais além, se pararmos para meditar, para pensar realmente o que somos aqui neste planeta, por que viemos aqui, qual a missão que trouxemos, não sabemos e jamais saberemos. Só que aí tem um detalhe: nós não podemos ir de encontro àquilo que foi determinado ou ir no sentido contrário, digamos assim, no sentido contrário daquilo que foi determinado por esse grande poder que nos governa, que nos encaminha para cá. As nossas missões devem ser realmente cumpridas conforme aquilo que achamos
está ao nosso alcance. Mas não podemos deturpar essas noções de forma alguma. Se existem, por exemplo, quem tem a incumbência em determinadas situações fazer com que seus costumes, aquilo que você aprendeu, aquilo que você realmente acha que pode fazer, tem que estudar muito bem. Vejamos o seguinte, a questão da sexualidade, por exemplo. Se você nasce com todas aquilo que compõe o corpo humano masculino, ou com tudo aquilo que compõe o ser humano, o corpo do ser humano feminino. Aí, você, acredito eu, não se vai ao contrário, você está cometendo algo que não foi determinado pelo poder divino. Bom, mas aí vem a outra questão. É uma vontade, é um desejo. Bom, satisfaz a vontade e os desejos de formas diferentes, acredito eu. Exemplo, você tem desejos diferentes, você é masculino, tem desejos diferentes daquilo que seria o normal dentro da natureza humana. Tudo bem, satisfaça os seus desejos, mas de forma que não ultrapasse os limites aonde está você e seu parceiro ou parceira. Digamos assim, que não ultrapasse os limites das paredes que dão um sigilo muito especial a um local. Esse local que você ocupa, para ali estar tranquilo, sozinho ou acompanhado, satisfazendo seus desejos, mantenham-os nesse limite, porque aí você está satisfazendo os seus desejos e não ultrapassando aquilo que realmente outras pessoas não gostariam de saber, de ver, nem de assistir. No momento em que você está forçando alguma coisa, aí deixou de ser realmente aquilo que acreditamos nós seja o mais correto para o ser humano. E em se falando de Rio Grande do Sul e de tradicionalismo, a cultura do Rio Grande do Sul vem sendo agredida nesse sentido, em termos de indumentárias também. Olha, eu vou fazer, não vamos aqui especificar tipos, mas, por exemplo, vamos fazer tal música
com roupas diferentes, quando aquela música deveria ser apresentada com a indumentária gaúcha. Acreditamos que isso aí, sem dúvida alguma, vem ferindo os verdadeiros rumos que deve ter a cultura do Rio Grande para ser mantida. Aí você diria, e aí, Rio Grande, o que poderia ser feito para não haver conflitos? Não podemos ter conflitos entre seres humanos. Temos que nos entendermos e temos que nos respeitar uns aos outros. A saída, acredito eu, que os centros de tradições gaúchas passem a ser centros da cultura estadual, que somente poderão ser realizar eventos referentes à cultura do Estado e mantendo as verdadeiras raízes dessa cultura. Aí você vai me dizer, mas e aí termina o CTG? Não. O Centro de Tradições Gaúchas seria um centro cultural. Aí vem a pergunta também, qual a diferença que existiria? É que esses centros culturais receberiam verbas do Ministério da Cultura através da entidade maior que de coordenação, por exemplo, no caso do MTG, receberia essas verbas e teriam que ter obrigatoriamente atividades com as escolas participando. Cada dia na semana, uma escola em determinadas regiões. Houve épocas em que, em Santana do Livramento, onde trabalhei muito no tradicionalismo, trabalhei muito pelo verdadeiro tradicionalismo, e participando com tradicionalistas na época que deixaram sua marca na história. Não vou citar nomes porque são muitos e eu poderia esquecer algum. Mas quem tem mais de 70 anos e é daqui de Santana do Livramento sabe do que estou falando. Nós tínhamos aqui o CTG Fronteira Aberta. O CTG Fronteira Aberta, ele tinha atividades culturais todas as semanas e muitas vezes era praticamente todos os dias, às vezes falhava uma segunda-feira no máximo, mas sempre tinham atividades culturais com visitação inclusive de escolas, com professores de danças tradicionais do Estado. E as prendas, elas tinham que ter uma preparação. Em primeiro lugar, né, a prenda, sexo feminino. O peão, sexo masculino. Preparação cultural para isso. Conhecer o porquê aconteceu revoluções no Rio Grande do Sul. O porquê os gaúchos pelearam tanto e até tentaram separar o Estado. Não é porque fossem separatistas, não é porque gostassem de uma peleia ou de uma briga, como quer que seja, ou de uma revolução, denominem a vontade de cada um. Não,
a luta sempre foi por aquilo que era melhor para o povo do Rio Grande. Por exemplo, a Revolução Farroupilha teve origem política, porque Bento Gonçalves da Silva, o grande líder farroupilha, era deputado estadual. E ele, não concordando com aquilo que estavam outros estados da federação fazendo para o Rio Grande, tentou separar a província de São Pedro. Então, o que acontece? Que isto tudo está sendo esquecido de toda a história fantástica que tem o Rio Grande do Sul. Então é preciso que seja revisados os conceitos e quem é gabaritado para fazer isso são os patrões de entidades tradicionalistas. E por que os patrões de entidades tradicionalistas? Vejam o seguinte: se alguém tomar a iniciativa, mas para isso tem que ser credenciais, tem que ter credenciais para isso. Ele tem que ser patrão ou patroa de alguma entidade. Tem que ser aquele que é responsável por dirigir aquela entidade. É claro que tem um grupo de trabalho, tem uma patronagem junto a ele. Mas quem tem que tomar a iniciativa é o grande patrão da entidade. Fazer uma reunião com os CTGs e debater esse assunto com clareza, com dignidade, sem ambições pessoais, nem vaidades, nem ciúmes, nem invejas, que são doenças muito perigosas, livres dessas doenças terríveis, que é o ciúme, a inveja, a ambição, livre disso. E dizer, bom, vamos nos organizarmos e dar um basta disso aí. Vamos trabalhar com as entidades e desfiliem-se do MTG, se o MTG não quiser aceitar. O MTG sem as filiações não existe. O MTG só existe porque andam a cabresto do MTG. E o que eu estou falando agora, eu falei em 1989, quando eu fui representar o prefeito, que eu era secretário, estava no governo do Glênio Lemos, e fui representá-lo em uma reunião do MTG e das entidades tradicionalistas no CTG Fronteira Aberta. E aí, como representante do chefe do Executivo Santanense, eu fui convidado a usar o microfone para falar sobre o evento e falar aquilo que achasse necessário no momento. E eu fiz esse pedido, já que ali era uma reunião da 18ª Região Tradicionalista e estavam ali os patrões de toda a 18ª Região Tradicionalista e estava toda a diretoria do MTG na época. E aí partiu uma discussão tão forte sobre o assunto, e eu falei exatamente nesse sentido, já em 1989, dizendo ao pedido aos patrões de cidade, não andem a cabresto do MTG. O MTG
e tem que fazer aquilo que é melhor para as entidades cultuarem as tradições do Rio Grande. E uma das principais ações que deveria fazer o MTG e não faz é ir em busca de verbas específicas para a cultura do Rio Grande, mas para que viesse para as entidades filiadas. E essas verbas seriam fiscalizadas pelo MTG e, é claro, pela Secretaria Estadual de Cultura. Naquela época funcionava assim, porque eu inclusive era secretário de turismo, na época de turismo, cultura e desporto. Fui como representante do prefeito nessa condição. Vai alguns anos, né? Vão 37 anos, se não me engano, faz que eu falei sobre esse assunto. Já vinha ocorrendo coisas muito desagradáveis. Bom, tanto que depois que trocou a direção do MTG, eu fui homenageado pelo MTG. Fui eu e o Velocino Silveira, o Lenço Branco, fomos em Santa Maria, recebemos um troféu, uma placa lá em homenagem ao nosso trabalho no tradicionalismo. Então quer dizer que isto que estou falando agora, eu vinha já há muito tempo falando. Então agora chegou um momento crucial. Os CTGs e junto com o MTG tomam uma atitude realmente correta e forte, ou o Rio Grande do Sul vai cair, digamos assim, no ridículo dentro da história de seu estado. Não podemos deixar que isso aconteça. Nós temos que estar atuantes sempre, vigilantes sempre. Há em um determinado local que diz o seguinte, não vou citar esse local para não dar polêmicas. Há um determinado local que diz o seguinte: a eterna vigilância é o preço da tua liberdade.